Fala, gente, beleza? Yuri aqui trazendo mais um vídeo para o canal para falar dessa vez sobre seleção brasileira, que estreou ontem, né? Primeiro jogo do Carlo Ancelotti no comando técnico, jogou contra o Equador em Guayaquil, estádio lotado ali de equatorianos, né? Jogo que não seria fácil, a gente já sabia, mas eu queria parabenizar você que conseguiu assistir esse jogo sem dormir, porque, meu Deus do céu, que jogo horrível, como é de praxe os últimos jogos do Brasil, vem sendo muito ruins de assistir, tipo, jogo que não acontece nada, jogo que o Brasil não joga nada, jogos que terminam ali empatados, 0x0, 1x1, aquele jogo bem chatão mesmo, jogo defensivo, né? Mas enfim, por ser a estreia do Carlo Ancelotti, a gente tem que falar sobre isso, né? Tem algumas coisas para falar sobre esse jogo. Antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o like, que é muito importante para você não esquecer depois. Já deixa o like aí agora, beleza? E comenta no final do vídeo o que você achou de tudo que eu falei aqui, se você concorda ou não. Então vai aí e fala a sua opinião que eu vou querer saber. Bom, falando sobre o jogo, né? O Brasil enfrentou um adversário que a gente já sabia, né? Que não seria um jogo simples, fácil, que o Brasil ganharia, goleada, que daria show. Obviamente não, até por ser um trabalho novo. O Ancelotti teve ali 2, 3 dias para treinar a seleção, então obviamente o Brasil não estaria jogando igual o Real Madrid, campeão da Champions League, né? Dando show e tudo mais. Mas, cara, eu esperava mais, pra ser sincero, eu esperava mais aí, querendo ou não, achei que o Brasil, a gente ia ver coisas diferentes aí, teve algumas coisinhas ali, mas nada demais, né, mas enfim. Era um jogo difícil, um jogo contra um adversário que é o segundo colocado das eliminatórias, né, que vem jogando bem, vem aí na melhor fase dos últimos anos, com jogadores ali renomados, que jogam em grandes times da Europa. Você tem ali o Moisés Caicedo, que hoje é um dos melhores meio-campos do mundo, jogador do Chelsea, né? Você tem o Hincapié, que joga no Bayer Leverkusen, você tem o Pacho, que acabou de ser campeão da Champions League com o PSG, o zagueiro, né? Então você tem boas peças ali, o time do Equador vem bem treinado, jogando direitinho, né? Conquistando seus pontos ali, e é um dos melhores times das eliminatórias, é fato, mas, cara, por ser Brasil, a gente sempre espera mais, né? Mas não era um cenário dos mais fáceis aí, que o Brasil era obrigado a ganhar e ganhar de muito. Muito diferente disso, né? Mas enfim, falando sobre o jogo. O Brasil já veio ali diferente, né? Com alguns nomes aí voltando. Casemiro ali principalmente, no meio campo. Você teve o Richarlison, teve o Estevão jogando no lugar do Rafinha, que estava suspenso, né? Que não podia jogar. Então a escalação já veio diferente, ali com o Alexander na defesa, a volta do Alexandre na lateral esquerda, você teve ali o Gerson titular, né? Então tiveram ali algumas mudanças. O Casemiro a gente já imaginava, quando o Ancelotti volta, que ele voltaria a ser convocado, né? Porque ele não vinha sendo convocado com o Dorival. É fato também que ele teve ali um momento muito ruim no Manchester United, né? Quando ele chega, ele até vai para o banco, não joga muito, o time também indo mal, má fase, então normal também ele ter sido convocado, né, depois ali do ciclo do Tite, da Copa e tudo mais. E quando o Ancelotti volta, até pelo momento atual do Casemiro, que melhorou bastante, ele foi muito importante ali na Europa League, para o Manchester United, voltou a ser titular, jogar bem, então a gente já imaginava que o Casemiro voltaria, né, e já voltou de cara como titular. É um cara de muita confiança do Ancelotti, ele sempre fez aquela trinca com o Modric e com o Toni Kroos ali, trinca histórica do Real Madrid, né, que ganhou tudo. Então a gente já imaginava que ele voltaria e ele teve uma boa partida, ele foi um dos melhores jogadores da partida ali, se postou muito bem em campo, ajudou muito ali na marcação, organização defensiva, então foi uma boa partida do Casemiro, que sempre foi um cara importante para a seleção brasileira. Teve ali seus momentos ruins, mas normalmente jogou bem e nunca comprometeu. E além da liderança e todo o respeito que os jogadores têm por ele, então sempre foi um cara muito importante na seleção brasileira. Por outro lado, ele trouxe o Richarlison de volta para já chegar sendo titular. O Richarlison, que não está na melhor fase da carreira, mas que viveu a melhor fase da carreira dele com o Ancelotti no Everton, né? Então a gente também já imaginava que o Richarlison voltaria por ser um cara de confiança do Ancelotti, mas assim, partida ruim do Richarlison, não fez nada na partida, né? Bem diferente dos melhores momentos dele, então talvez até já mude alguma coisa aí para o próximo jogo, mas não foi uma boa partida do Richarlison, né? Claro, é fato isso. Mas enfim, o jogo foi aquele jogo pegado, né? Aquele jogo chatinho, um jogo mais defensivo, não teve nenhum grande lance, grande chance ali, teve uma chegada ou outra, mas assim, um jogo bem morno,
né, bem apagadinho. Então, assim, serviu para a gente ver algumas coisas do Ancelotti, né, ali pelo menos defensivamente, a gente viu a seleção marcando de um jeito que o Ancelotti ele tem costume de jogar nos times dele, não é um cara que marca pressão, um time que marca lá em cima, o que eu particularmente não gosto, porque eu gosto de times que já chegam pegando na saída de bola, que já marcam pressão, aquela pressão pós-perda. Eu gosto de time que já vai pro ataque para pegar a bola e já fazer gol, contra-atacar. Então, assim, eu prefiro esse tipo de marcação-pressão, mas o Ancelotti ele não usa isso nos times dele, então a gente já imaginava que ele não usaria também na seleção, e fato, dito e feito, o Brasil não marcou em cima praticamente hora nenhuma, era mais ali meio campo, né, cada um ali posicionado certinho nas linhas. Então, assim, foi um jogo bem defensivo, para a gente ver ali algumas movimentações ali que o Ancelotti já tentou colocar, mas por ter sido pouco tempo de treino, a gente já imaginava que não conseguiria sair muita coisa desse primeiro jogo. E por ter sido um jogo fora de casa, contra um Equador que vem muito bem, se levar um empate também não é um resultado muito ruim, muito pelo contrário. O Brasil segue em quarto lugar ali na classificação, podendo ser ultrapassado ali pela Colômbia, que está com um jogo a menos, né? Mas pelas circunstâncias do jogo, por ser um primeiro jogo de um treinador novo, que está ainda se acostumando com o time, acaba que não foi um resultado tão ruim. Um negócio que me incomodou também na seleção ontem foi que o Brasil, na hora de atacar, parecia todo mundo muito afobado. O Brasil não trabalhava a bola ali no meio campo, não tinha o cara ali para chegar, acalmar o jogo, tocar para um lado, para o outro, organizar aquela coisa toda, não. Chegava, tocava para o Vinícius Júnior numa ponta ou para o Estevão na outra e já esperava que os caras fossem para cima e resolvesse, o que não aconteceu. Não conseguiram ir muito bem num contra um, não fizeram nada demais durante o jogo. O Vinícius Júnior teve ali até uma chegada ali que ele toca a bola para o Richarlison e o Richarlison fura, mas assim, tirando isso, jogo muito fraco ofensivamente da seleção, muito fraco, pouco criativo e querendo ir muito afobado para o gol, para fazer gol logo. Então, assim, faltou ali um pouco de organização no meio de campo para o Brasil conseguir criar alguma coisa de fato. Mas primeiro jogo, dá para relevar, é o Ancelotti que está no time agora, não é tipo um cara qualquer, então a gente tem que dar tempo, tem que confiar, dar o voto de confiança que ele vai conseguir fazer esse time jogar, né? E a gente espera já ver alguma melhora no próximo jogo, né? Jogo contra o Paraguai, que o Brasil vai jogar agora, dentro de casa, então a gente já espera ver alguma coisa a mais. Sobre o jogo, eu acho que foi isso. Eu queria falar também sobre o Vinícius Júnior, cara. Cara, eu não sei o que acontece, mas assim, o Vinícius Júnior na seleção brasileira simplesmente não acontece. O Vinícius Júnior ele não consegue desempenhar metade do futebol que ele desempenha no Real Madrid na seleção. Ele não consegue fazer aquilo que ele faz de melhor no Real no Brasil. E ele é titular todos os jogos, ele tem chance atrás de chance, oportunidade é o que não falta, mas não acontece. Tirando um joguinho ali ou outro na Copa América, que ele conseguiu fazer 2 gols ali, mas o Vinícius Júnior, a passagem dele, desde que ele vem sendo titular, é assim, tenebrosa. O Vinícius Júnior ele precisa jogar futebol na seleção brasileira, ele precisa se provar na seleção para aumentar ainda mais o nível de jogador que ele é, porque ele é muito bom, ele é muito craque, é um cara que foi the best, poderia ter sido bola de ouro, que, assim, é um cara extra classe que não consegue render no Brasil. Eu não sei se ele sente um peso ali, uma pressão por ser o principal jogador ali, já que o Neymar não tá no time. Mas assim, eu não sei o que acontece, o Vinícius Júnior não consegue desempenhar na seleção brasileira há tempos e não perde a vaga de titular de forma alguma. Cadeira cativa ali na ponta, tudo bem também que o Brasil tem muito ponta, mas normalmente pela direita, não pela esquerda, então dá para você entender ali também a titularidade dele não ser afetada, mas assim, você tem o Martinelli ali pedindo passagem, então talvez já chegue a hora ali de você pensar no Vinícius Júnior indo para o banco, porque não vem jogando nada bem, como já não vinha, e assim, vai continuar sendo titular, obviamente, né, ainda mais agora com o Ancelotti, que é um cara que confia muito nele, que tem ele como jogador dos principais do time dele, né, de confiança, desde o Real Madrid, então a gente sabe que ele não vai perder essa posição, mas a gente espera que agora, principalmente com o Ancelotti, que foi o treinador que tirou o melhor dele até hoje, ele consiga finalmente desempenhar algo na seleção brasileira, porque até agora simplesmente não aconteceu e não justifica a cadeira cativa que ele tem na ponta esquerda da seleção brasileira.
Enfim, vamos ver os próximos jogos, se ele consegue fazer alguma coisa diferente, mas muito, muito pouco até agora. Muito pouco para um jogador da categoria e do nível que o Vinícius Júnior ele apresenta semanalmente no Real Madrid, em grandes competições europeias, enfim. Precisa jogar melhor, precisa. Bom, o Brasil agora enfrenta o Paraguai no Brasil. Paraguai que está em terceiro lugar ali nas eliminatórias, também não é um time bobo, é um time que já ganhou inclusive do Brasil na primeira parte ali das eliminatórias com o Dorival, mas assim, o Brasil tem que ganhar do Paraguai. O Brasil vai jogar em casa diante da sua torcida, que já esgotou o primeiro lote de ingresso, mesmo o lote dos ingressos sendo caro de um jeito absurdo. Eu não consigo entender como que o ingresso para o jogo do Brasil é tão caro. Parece que eles não querem o povo assistindo o jogo, só quer ver milionário assistindo o jogo para cobrar R$300 no ingresso para ver um time que não joga nada há anos. Então assim, não dá para entender, mas o povo brasileiro continua lá, continua comprando ingresso para ver o jogo, então assim, tem que ganhar do Paraguai, tem que ganhar, vai jogar em casa, treinador novo, volta do Rafinha, então assim, o Brasil tem que demonstrar futebol contra o Paraguai para conseguir aí, dar uma resposta para a torcida que tanto apoia o Brasil e não vê nada nos últimos anos. Mas tem tudo para fazer um jogo melhor do que fez contra o Equador. É um adversário mais fraco que o Equador, por mais que esteja ali em terceiro lugar com a mesma quantidade de pontos mais ou menos, mas é um adversário mais simples e jogando agora no Brasil com o apoio da torcida, o Brasil tem tudo para fazer um jogo melhor do que fez contra o Equador, porque também se não conseguir jogar melhor que contra o Equador, esquece, pode desistir, que não vai jogar melhor contra ninguém, né? Enfim, o vídeo de hoje foi esse, falei aí sobre o jogo que teve contra o Equador agora, sobre o próximo jogo, sobre algumas individualidades do Brasil aí. E, bom, se você discorda, concorda, deixa nos comentários se você acha que eu falei besteira, se acha que o que eu falei é certo, enfim, eu quero ver o que você acha. Curte o vídeo, se você não curtiu ainda, curte o vídeo para dar moral, para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas, beleza? Te vejo na próxima, até mais!